Pessoal, vamos começar a aula de hoje. Bom, primeiro, dúvidas. Então, a gente estava vendo alguns conceitos interessantes. A gente viu primeiro que a gente tinha uma solução arbitrária, podia ser escrito como uma coisa do tipo A, uma solução de T, mais A estrela, uma solução. Sim? Esses coeficientes aqui, eles podem ser determinados em termos das condições iniciais. Então, a gente viu que A é igual àquele produto S, né? Entre L0 e R. R não, a gente está usando U. Certo? E, além de tudo, esse negócio é conservado, então a gente podia escrever o mesmo A em termos de S, L para um tempo qualquer e V num tempo qualquer. Tá certo? Tem uma série de implicações aqui relacionadas a isso, principalmente porque a gente pôde usar isso aqui para reescrever U, né, como, né, tomando esse cara aqui em zero. Então, você usa isso aqui para escrever assim. S de L. Quando eu não botar nada, é de T, tá? V, L0, menos S, L, V, estrela, L0 estrela. Tá? Então, a gente usou isso para relacionar a probabilidade de V um certo tempo qualquer. A gente viu direto que esse negócio aqui vai ser dado por essa probabilidade deste U de V e T. Tá certo? Então, a gente conseguiu relacionar as probabilidades em dois tempos diferentes usando esse objeto aqui e a sua conservação temporal para reescrever uma solução em torno da outra. A gente mostrou que a norma é conservada, a gente já meio que sabia disso, porque a gente tinha visto que as normas, no sentido da matriz simplética, né, da norma calculada pela matriz simplética de duas soluções, é conservada no tempo. Aqui a única surpresa parcial é que a combinação linear L que você bota na parte real, uma das soluções, a parte real das outras soluções, tem S conservado, né, da mesma forma. Bom, agora, a gente pode explorar um pouco melhor quem são esses L's aqui. Né? Porque, veja, é uma combinação linear, né? L vai ser uma solução mais I, uma outra solução. Tá certo? Então, vocês veem que agora a gente está explorando um espaço de dimensão maior. Antes era o espaço de fase. Agora, se a gente quiser estudar o espaço dessas soluções complexas aqui, ou se você preferir botar essas soluções numa dupla, né? Então você teria uma coisa do tipo L, uma coisa do tipo L1, L2. Tá? Você não precisaria colocar, o que eu estava falando nesse começo para vocês não precisam necessariamente complexificar o espaço, mas é conveniente porque a estrutura da complexificação ela vai aparecer naturalmente aqui. Tá? Por quê? E isso é uma das coisas mais importantes que tem para vocês entenderem aqui. Não existe significado ou sentido físico na escolha de solução 1 e 2. O que eu quero são duas soluções linearmente dependentes. Aqui eu escolhi como sendo a número 1, aqui eu escolhi como sendo a número 2, é totalmente irrelevante. Esse rótulo 1 e 2 é humano, é para minha organização. Eu tinha que chamar elas de alguma coisa. A e B, 1 e 2, o que quer que você queira, né, que você possa usar para rotular duas coisas. Mas os meus resultados físicos não podem depender se A1 é A2, ou A2 ou É1, ou pior que isso, eu posso girar no espaço das soluções 1 e 2 à vontade. Porque uma combinação linear delas duas continua sendo uma solução. Então eu posso misturar essas soluções e continuar tendo um par de soluções linearmente independentes. Tá certo? Do ponto de vista da complexificação, significa o quê? Que L pode ir num exponencial de I θ L, que você continua com um par de soluções linearmente dependentes.
Tá certo? Eu faço você ver aqui, ó, olha o que está acontecendo. O seu A depende do L aqui, tá certo? Se o seu L se transforma daquela forma, o que acontece com o seu A? A vai por exponencial de menos I θ A. Tá certo? Só que A está multiplicado por esse cara aqui, ó. Tá certo? Só que esse cara aqui, se você vai com uma solução de menos iθ, esse cara vai com a solução de mais iθ. Então, essa coisa aqui, ó, ela é... Como é que se diz? Ela é invariante sobre essa fase constante que você pode colocar. Tá certo? Então, vocês veem que a importância do I aqui é justamente porque ele gera rotações no espaço das soluções. Que você quer que seja uma simetria da sua estrutura matemática. Porque você não quer que os seus resultados dependam de quem que você escolheu como 1 e como 2. Tá? É claro que essa rotação ela não podia ter inversões aqui, porque aí o sinal do S podia mudar. Lembra que o S, lembra que essencialmente a gente queria uma coisa que tivesse S, L1, L2. Na verdade, ômega, né? Ômega, L1, L2. Dependendo, se você fizer uma inversão, ou seja, se você pegar o L2, se você fizer a seguinte transformação, L1 vai em L1 e L2 vai em L2. É fácil ver que o sinal desse negócio aqui muda. Certo? E você não quer mudar o sinal, porque a gente precisava do sinal para normalizar os estados. Tá certo? Por isso que você não quer uma coisa maior do que simplesmente o grupo de rotação especial. Você quer o SO2 aqui mesmo. Você não quer o O2. Porque você não quer incluir esses caras aqui. Porque isso sim modificaria o sentido físico, né? Se as soluções agora têm norma diferente. Certo? Você está trocando uma solução com a outra. Fiz errado, né? Tinha que botar um menos aqui. Né? Porque senão não era nada. É identidade. É uma inversão, né? Você está girando só um deles. Você vê que você não consegue fazer isso com uma rotação simples. Tá certo? Então, é interessante, né, isso aqui. Você descobre que você acaba acrescentando uma simetria no seu espaço quando você diz que você não se importa com essa ordenação. Tá? E essa simetria vai ser essencial, porque é a partir dela que a gente vai construir coisas que parecem vácuo. No sentido que a gente vai ver mais para frente, que são coisas que não parecem não mudar. Tá certo? Só que, por exemplo, você falou ali, que um vetor V qualquer que a gente está escrevendo, ele não vai depender realmente dessa uma fase constante. Dessa fase. Só que o vácuo está depende, né? Porque se você vai levar em A e B elevado a menos iθ de A, se A é só que elimina o vácuo, ali você está criando só uma partícula, ou destruindo só uma partícula, e você está eliminando menos. Ou não? Não. Porque é uma constante mais. Não, porque o que você está pensando é que essa transformação aqui é uma transformação de Bogoliubov com beta igual a zero. Não tem criação de partícula nessa transformação. Porque você não está... Porque uma transformação que criaria partícula é uma transformação que a gente vai ver mais para frente, em que A vai numa combinação de A mais A estrela. Né? Com coeficientes que a gente chama normalmente esse cara de alfa e esse cara de beta. Tá? Que são os coeficientes de Bogoliubov. Essa transformação é do tipo que preserva o vácuo, justamente porque o novo operador de aniquilação, que a gente vai ver que vai ser esse cara aqui, ele continua aniquilando o mesmo estado. Enquanto esse cara não aniquila mais o estado que esse aniquilava. Porque justamente vai ter esse cara que vai ser um operador que vai criar uma partícula. Ou um estado de uma partícula. Então, bom. Beleza. Mas quem determina a dinâmica aqui... Tá. Além disso, a gente viu que tem um outro problema, que é S, L, L, a gente viu que é igual a 1. Tá certo? Né? Se L1 e L2 satisfizerem aquela condição, isso aqui, se não me engano, vai ser H cortado sobre 2, alguma coisa assim, né? Não lembro agora de cabeça, mas tem nas notas.
Então, se L1, L2, H cortado sobre 2, aquela combinação linear, dado esse produto aqui, S, que tem uma relação, né, de 1 sobre H cortado I vezes o ômega, a gente encontra que esse cara aqui é igual a 1. Aí você pensa, poxa, legal, esse cara aqui está me dando um produto que eu posso usar para construir um espaço de Hilbert. E vocês vão ver lá na frente que é exatamente isso que vai acontecer. Só que não é tão simples assim, porque a gente viu, ao mesmo tempo que isso é verdade, a gente viu que esse cara aqui, ó, é igual a menos 1. Como é que pode? A gente tem agora um vetor de norma negativa, né? Como eu falei para vocês, se você se restringir ao espaço desses vetores aqui, L, é porque no caso bidimensional parece estranho, né? Porque o espaço que você tem que se restringir é o espaço unidimensional. E espaços unidimensionais são tão simples que a gente acaba não percebendo. Mas se a gente estivesse aqui trabalhando com 5 osciladores harmônicos, você ia ver que a gente estaria com um espaço de 5 dimensões aqui, esse espaço aqui normalizado. E aí você tem um produto interno bem definido naquele subespaço, tá certo? Então, a gente precisa entender um pouco essa relação aqui, tá? E entender como determinar esse subespaço olhando para a dinâmica do problema. Porque vai ser importante. Porque, em princípio, eu posso fazer qualquer escolha de L como condições iniciais, evoluir para ter o L1 e L2, isso é conservado, então esse cara aqui é conservado, e eu estou com o meu problema resolvido. Essa é a arbitrariedade da escolha de vácuo, tá certo? Aqui a gente não percebe nada de especial nessa arbitrariedade. Mas quando a gente for trabalhar com uma teoria de campos, em que você vai fazer uma escolha dessa para cada valor do modo da decomposição da função, você vai ver que uma escolha não necessariamente pode ser mapeada unitariamente na outra. A gente vai ver isso no caso simples, a gente vai quantizar um campo numa situação unidimensional. A gente quantiza uma corda, por exemplo. Tá? Aí a gente vai ver que isso aqui, na hora que você for somar os modos, você tem escolhas que não podem ser mapeadas na outra escolha, justamente porque essas somas não vão convergir, esses infinitos modos. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu espero ter motivado vocês para a gente imergir agora nesse espaço das soluções completas, ou o espaço complexificado das soluções. Tá bom? Bom, a gente sabe que uma solução qualquer satisfaz as equações de Hamilton. S, A, B, H, B, C, ômega C. Tá? E a gente sabe que a gente tem esse produto aqui. Ele não é ainda um produto interno, né? Se você considerar o espaço inteiro, mas parece um produto interno. Então, vale a pena a gente estudar as representações adjuntas desse cara como um operador. Tá certo? Qualquer dúvida vocês falam, tá? Do ponto de vista do operador, do ponto de vista da geometria, H pode ser pensado assim. Eu vou definir esses coeficientes assim, como S, A, C, H, C, B. Tá vendo? Você está vendo que ele pega um cara com um certo índice embaixo e leva num outro cara com o mesmo índice embaixo, então ele é um operador linear nesse sentido, tá bom? Você pode escrever ele abstratamente assim, H é igual a H, A, B, D, V, B, onde Vzinho minúsculo é uma base no espaço vetorial que a gente está trabalhando, tá? Del, V, A. Tá? Alguma dúvida em relação a isso aqui? A base não. Estou pegando quanto aqui? Estou pegando tudo aqui? Você consegue ver, Marcos? Sim. Mas para. Consigo pegar até o fim aqui? Aí. Aqui não, aqui. Mas. Não. Para o outro lado. Mas. Um pouco. Aí. Deixa eu passar bem aqui. E aqui pega tudo? Pega, né? Esqueci de marcar no começo. Ah, Um pouquinho. Aí. valeu. Então tá. Desenho é uma base no espaço tangente, né? É, tangente.
no espaço tangente, porque lembra que a gente está fazendo os índices todos trocados de posição. Vocês têm que inverter tangente com tangente aqui para frente, tá? E eventualmente você pode rejeitar isso nas notas, que a gente faz tudo consistente com o correto. Tá? Beleza? Bom, vocês podem lembrar, pensar, né, que o seu V aqui, ó, ele é simplesmente uma coisa do tipo X e P. Uhum. Eu tinha botado aqui, esqueci de botar. Então, se você aplicar H num certo vetor R, isso aqui vai ser o quê? Vai ser H, A, B. Esse cara é um vetor, então esse cara aqui, né, ele é R é igual a R, A, del, R, A, tá certo? Del, VA, tá? E aí, quando esse cara atuar aqui, vai atuar nesse cara aqui, ou seja, vai contrair o primeiro... Não. É porque a gente está fazendo tudo ao contrário, né? As coordenadas estão com o índice embaixo, tá vendo? A base. Isso, as coordenadas da base. As coordenadas do espaço que você usa para construir a base do espaço vetorial. Isso começou quando? Desde o começo. Da hora que a gente foi para que a gente introduziu o S e tal. Na hora que a gente saiu da geometria diferencial completa e fomos para o caso bidimensional. Mas é porque, lembra, a gente fez aquele... Não é tão estranho assim, se você pensar, tá? A gente fez aquele gama mi, que ele tinha aqui o x e depois o p. Isso Né? Só que o p ele tem índice embaixo e o x tem índice em cima. A gente escolheu esse cara para ter índice em cima, para ser, digamos, as coordenadas desse ponto aqui, do espaço cotangente. O que a gente fez agora é que a gente está usando VA no papel do gama. Tá certo? Oi? Se você conseguir não se confundir, pode sim. Pode fazer em relação a gama. Tá. Mas é fácil corrigir depois. Estando no TEC, eu depois lendo eu consigo fazer a correção se houver necessidade. Tá? Então veja, esse cara aqui é o nosso R, então a gente aplica o nosso operador H em R. O que isso aqui vai dar pra gente? Veja, o B, ele está aqui, ó, contraído com esse cara aqui, tá vendo? Então vai ficar assim, RB, del, VA. Tá? Então é natural, esse cara aqui é um vetor. Tá? Então, se a gente for calcular S-zão de Szinho H, R, isso aqui vai ser igual a SA estrela, SAB, que é o produto, com esse cara aqui que tem essas componentes aqui. Então esse cara vai ser HBC RC. Tá bom? Veja que legal. Esse cara aqui é imaginário puro, lembra, né? Ele é simplesmente o ômega, que são números reais, vezes I. Né? Então esse cara aqui é imaginário puro. Como ele é imaginário puro, você pode pegar que o complexo conjugado dele é menos ele. Certo? Mas ele também é antissimétrico. Significa que o complexo conjugado dele é igual a transposto. Tá certo? Então eu posso escrever ele assim. S, B, A, Szinho A, complexo conjugado, H, BC, RC. Era isso que eu queria fazer? Era isso que eu... Não era isso que eu queria fazer. Pessoal, desculpa. Eu podia ter olhado minhas notas. Esse cara aqui, ó, SAB, com esse BC aqui, o que acontece? Lembrem, pela definição, esse cara tem esse S aqui. Tá?
Então, só que esse S aqui embaixo, ele é a inversa do de cima. Tá certo? Então isso aqui dá um delta de Kronecker e esse cara aqui vai ficar assim. S, A, estrela, H, A, B, A, C, R, C. Tá certo? Só que o H são as componentes do nosso tensor hamiltoniano que são reais. Certo? Então você pode botar dentro do parênteses e escrever assim. Aquilo lá vai ser igual a H, C, A, S, A, estrela, R, C. Tá certo? Só que eu posso multiplicar por um delta de Kronecker aqui e abrir o delta de Kronecker como um S e um S. Certo? Então isso aqui vai ficar assim. S, C, D, S, D, E, né, que vai dar um delta de Kronecker, H, E, A, S, A, estrela, R, C. Tá certo? Esse cara aqui, ó, é o próprio H, D, A. Tá certo? Só que esse cara eu tiro o complexo conjugado dele. Se é o complexo conjugado dele, eu posso usar para transpô-lo. Transpô-lo, tá certo? Tá certo. Hã? Bom, deixa eu falar. Então vai ficar como? Vai ficar assim, beleza? H, D, A, S, A, estrela. Esse cara aqui, S, D, C, R, C. Só que isso aqui é o quê? Isso aqui é claramente as componentes de S, H, Szinho com R. Tá? Bom, por mais que S não seja ainda, quando considerado o espaço inteiro, um produto interno, esse operador é autodisjunto nesse sentido que eu acabei de explicar aqui. Ou seja, tanto faz eu aplicar o meu operador linear aqui e tomar o produto aqui, ou aplicar aqui e tomar o produto aqui. Tanto faz. Certo? Sabe, eu estou confuso com essa H é o quê? É um vetor ou é um escalar? Nem uma coisa nem outra. A hamiltoniana, aquela lá do começo, é um escalar. É uma forma bilinear. Né? Esse cara aqui, como começar do começo, esse cara aqui, ó, é o que a gente chamou de tensor hamiltoniano, ou seja, uma forma bilinear. Esse cara dá os coeficientes desse produto de dois vetores quaisquer. E esse H da esquerda? Esse aqui eu poderia botar um tio nele, se você preferir. Esse cara aqui é um tensor de segunda ordem, do tipo 1. Para você não confundir, né? Para não confundir com o H original, que é... Eles estavam confundindo, porque eles estavam chamando umas coisas de vetor, então não faz sentido se é H ou escalar. Isso aqui. Pronto. Bota um tio nele aí que fica de boa. Tá, obrigado. Então, a gente tem essa característica autodisjunta aí, razoável. E você sabe direto que se você restringe o seu subespaço para vetores desse daqui que satisfazem essa norma positiva aqui, acabou. Você tem que o operador é de fato autodisjunto. Tá bom? Então, a gente pode seguir em frente, tentar explorar um pouco mais isso aqui e falar o seguinte, bom, se esse negócio aqui parece ser autodisjunto, vamos estudar o problema de condições, o problema de autovetores e autovalores dele. Certo? Como é que a gente começa? A gente sabe HAB é um tensor simétrico.
em AB. Todo tensor simétrico é diagonalizável. Isso é um resultado básico da álgebra linear. Como ele é diagonalizável, a gente pode sempre escrever ele em termos dos seus autovetores e autovalores. Certo? Bom, aqui, digamos que ele vai ter, ele vai ter 2 autovalores e a gente tem as 3 possibilidades. Na verdade são 6, né? Temos 3, 6, 5 possibilidades. Possibilidade número 1. Eu tenho o lambda 1 maior que 0, onde esses caras lambda 1 e lambda 2 são os autovalores, tá? Eu tenho lambda 1 maior que 0 e lambda 2 maior que 0. Tá? Nesse caso, essa é uma condição se somente se o tensor é positivo definido, tá certo? Então, nesse caso, H, AB é pós-def. Tá? Positivo definido. Isso vai ser importante porque essa vai ser a classe mais simples de teorias que a gente vai ter. Mais simples não. O vácuo é mais simples de ser entendido, compreendido quando o seu tensor é positivo definido. Que vai ser, por exemplo, o caso que você está fazendo teoria quântica de campos em espaços planos. Esse cara vai sempre ser positivo definido. A fase de criação de partícula intensa em qualquer teoria de campos, tipo em cosmologia, vai acontecer num momento em que esse cara pode não ser positivo definido. Aí vocês vão entender por que pode não ser e não é. Tá? Então, a segunda possibilidade aqui é lambda 1 maior que 0 e lambda 2 menor que 0. Tá certo? Eu sempre vou ordenar o lambda 1 maior que o lambda 1 sempre maior que o lambda 2, tá? E eu tenho aqui a outra possibilidade, que é lambda 1 maior que 0 e lambda 2 igual a 0. Tá certo? A gente vai estudar esses casos todos aqui, tá? Vai tentar resolver a coisa de forma geral, mas... E você ainda tem os outros 3 casos, que seriam os casos em que você tem as mesmas situações com o sinal oposto. Então, esse menor que 0, esse menor que 0, esse maior, menor, esse maior, e assim por diante, tá certo? Mas essas possibilidades, elas são justamente o que você obteria com esse menos H. Então, não é importante para a gente, tá? Porque não muda nada essencial na dinâmica. Então, a gente só precisa considerar essas 3 classes aqui. Tá? Veja, isso é geral, pessoal. Se a gente fosse trabalhar numa teoria de campos qualquer, isso vai acontecer dentro, pelo menos para um campo escalar, é essa classificação que você vai fazer modo a modo e acabou. Certo? Todos os modos vão ter essas características aqui. Além disso, a gente sabe o seguinte, a equação que a gente tem de autovetores e autovalores é assim, ó. Se alguém precisar de explicação aqui, eu posso dar o detalhe. BC, aí a gente vai chamar de R, I, para não confundir, C é igual a lambda I, R, I, C. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Se vocês ficarem confusos com a presença desse delta de Kronecker, pensem no seguinte. Isso aqui são coeficientes simétricos, tá? Que você pode interpretar como uma matriz 2×2. Tá certo? Essa matriz 2×2 ela vai atuar no vetor coluna, tá certo? E vai te dar um outro vetor coluna. Tá certo? Só que se você pensar que esse cara aqui com índice em cima, índice embaixo é o vetor coluna, então o com índice em cima vai ser o vetor linha, justamente porque você vai poder contrair um com o outro. Tá? Então, para você poder ajustar a notação de índices com a notação matricial, você precisa definir esse cara com esse delta aqui.
Ele não vai fazer diferença nenhuma, porque ele é uma identidade, tá? É porque é aqui. E, cara, eu errei isso todas as vezes que eu escrevi essa expressão, eu errei exatamente isso. Eu botei C e era A. Mas beleza. Até aqui tudo bem? Bom, e você sabe que nesse caso específico, os autovetores são naturalmente ortogonais, né? Como vale sempre para esse tipo de situação. Então você sempre pode escrever aqui R, I, A, delta de Kronecker, A, B, R, J, B, vai ser igual a uma certa norma. Também, né? Uma certa norma I, delta e J. Tá? A conta que eu tinha esquecido como fazer é essa aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer agora aqui no Se Vira nos 30. Beleza. Então, até aqui tudo bem, pessoal? Eu só estou construindo os autovetores, autovalores da matriz simétrica HBC. Porque é a partir dela que a gente constrói as coisas mais complicadas. Então, se existir... outra coisa. Lembrem, R1, R2 forma a base completa, num espaço bidimensional. Por mais que esses caras aqui sejam reais, porque esse cara aqui é real, essa é uma base completa no espaço bidimensional e combinações lineares arbitrárias com coeficientes complexos arbitrários me permite escrever qualquer vetor complexo. Tá? Fácil de ver isso, né? Portanto, se existir um autovetor de H, como aquele HAB aqui, né? Então, esse cara aqui vai ser uma coisa do tipo H, que vai ser igual a um certo sigma Q. Se ele existir, o seu Q vai poder ser escrito como CI, RI. E como aqui esses índices latinos aqui, eles não estão muito consistentes, eu vou botar a soma explícita aqui, tá? De 1 até 2. Bom? Seria negativo, né? Seria negativo. Isso. Isso. Tá bom? Esse R está implicado em qual espaço exatamente? Porque parece que está trocando o produto interno quando você escreve a equação do RA da B. Repete sua pergunta, por favor. Porque você falou que o R e o RJ são ortogonais, né? Só que você não relaciona um certo produto interno. Isso, que é esse produto interno que está implicitamente definido por esse cara aqui. Tá, isso então é o mesmo espaço que a gente tem o S como produto interno entre os dois? Porque o produto interno é diferente, não, a gente está fazendo um delta com S. Porque esse com delta ele vai sumir daqui a pouco, ele não importa para a gente. Ele, na verdade, é só um artifício para a gente construir vetores relacionados ao produto S. Tá? Mas tem uma relação íntima entre essas duas coisas que, bom, a gente vai ver. Mas, de fato, não é simples, não. Beleza. Deixa eu ver aqui só que eu dei um detalhe. Então, a gente sabe isso. Então, se a gente tem essa expressão aqui, a gente vai ter também que H tio Q vai ser igual a soma sobre I. Eu não vou botar os números aqui, porque vocês sabem, né? CI, H, RI. Tá certo? E aí, eu botando dos dois lados, isso diz pra gente o quê? Que S, A, B, H, B, C, R, I, C vai ser igual a lambda, que é
Ah, tá, isso. O que eu fiz? Ah, tá, eu fiz. Bom, então, a gente, para aplicar, a gente tem isso aqui. Se o autovetor existir, isso é uma pergunta importante, porque a gente não tem garantia que aquilo ali é de fato autoadjunto, porque aquele negócio não é um produto interno, tá certo? Então, a gente vai estudar os casos em que isso vai ser verdade. Bom, antes disso, se existir, ele satisfaz essa equação aqui, Q sempre pode ser escrito dessa forma, eu substituo Q aqui e obtenho essa expressão, só que essa expressão pode ser escrita assim, tá certo? As componentes aqui. Ou eu posso botar aqui explicitamente del VA, tá certo? Isso aqui é igual a isso aqui. Faltou aqui. Soma sobre I, CI aqui. Esse delta não está atuando no CI não, tá? Só porque eu tinha esquecido de colocar. Então isso aqui dá igual a isso aqui. Tá? Pode botar o CI aqui. Ok? Só que olha que interessante. Aqui é muito parecido com essa expressão aqui. Eu posso pegar essa expressão aqui e multiplicar por um delta de Kronecker com, digamos, dA em cima. Que aí vai dar delta de Kronecker com delta de Kronecker, dá o delta de Kronecker com cada índice numa posição. O outro delta vai para o outro lado, esse aqui só muda o índice daqui. Então é fácil ver que isso aqui vai ser igual a soma sobre I de CI, lambda I, delta BC, RI, C, del. Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando... esse S aqui, tá? S, A, B, isso agora tá certo. Del, V, A. Só que isso é igual ao lado direito, que é isso aqui. Ou seja, eu posso organizar e descrever explicitamente assim: S, A, B, delta, B, C. Aí aqui eu vou botar explicitamente C1, lambda 1, R1, C, mais C2, lambda 2, R2, C. Vai ser igual a sigma C1 R1 A mais C2 R2 A. Tá certo? Alguma dúvida? Se eu multiplicar agora essa expressão aqui, eu posso pegar essa expressão aqui e fazer o produto dela assim. Ela com R, I, D, delta, DA. Vocês concordam? Se eu fizer o produto com esse cara aqui, ó, vai ficar aqui S, A, B, delta, B, C. Aqui não muda nada, C1, lambda 1, R1, C, mais C2, lambda 2, R2, C. E aqui vai ficar como? Quando eu fizer esse produto aqui, vai sobrar só CI. Porque esses caras são NI, CI. Porque eles são, aqui ó, NI, CI. Tá certo? Vai ficar assim. Sigma, N, I, foi assim que eu fiz, foi, C, I. Mas olha que interessante, quem que é esse cara aqui, numericamente? Quando o meu D e o meu C forem iguais a 1, isso é 0.
tá? Porque esse cara aqui é antissimétrico. Quando for 1 e 2, aqui só sobrevive quando A é 1 e quando esse B é 2, então dá as componentes de S 1, 2. E quando for 2, 1, dá as componentes de S 2, 1. Mas o S com os índices em cima tem exatamente os mesmos componentes do S com índice embaixo. Então isso aqui é igual a S D C. Tá? Dizem que tem uma certa relação íntima entre a aparição do delta e do S, por causa disso aqui. Tá certo? Bom, só que olha que legal. O seu S agora é do ID com o R hora 1, hora 2. Só que se esse cara for 1, esse aqui é um produto antissimétrico. Então, 1 com 1 vai dar 0. Certo? Então, aqui... Como é que eu faço? Como é que eu fiz aqui? Eu escrevi direto. Tá. Então, digamos que eu escolhi que esse meu I aqui seja igual a 1. Nesse caso, vai ficar assim, ó. C2, lambda 2. Aí aqui vai ficar assim. S, R1, R2 é igual a sigma N. Aqui é N1, C1. Tá certo? Ok. Agora, C1, lambda 1, ou seja, se esse cara aqui for 2, vai sobreviver só o R2, R1. Só que R2 e R1 eu posso inverter a posição e botar um sinal de menos. Fica assim. S, R1, R2 é igual a sigma N2, C2. Tá certo até aqui? A diferença desse para esse aqui é que esse tem C2 lambda 2 e esse tem C1 lambda 1. Então, se eu multiplicar esse cara aqui por C1 lambda 1 e esse por C2 lambda 2 e somar, o lado esquerdo dá 0. Tá? E o lado direito vai ficar como? Vai ficar assim. Sigma, que multiplica lambda 1 C1 ao quadrado N1 mais lambda 2 C2 ao quadrado N2 igual a 0. Ok? Então, deixa eu ver. Isso. Lembra que N é a norma de acordo com o delta de Kronecker, então é uma norma positiva definida, tá? Esses caras que são sempre números positivos. Então, a gente iguala esse negócio aqui e vai encontrar que C1 tem que ser igual ao quê? Mais ou menos I C2 raiz de lambda 2 N2 sobre lambda 1 N1. Ok? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Então vocês veem que a gente está fazendo uma série uma hipótese, né? A gente está fazendo a hipótese de que esse cara aqui não é 0. Esse cara aqui for 0, a condição é mais forte ainda, ela, que C1 é igual a 0, C2 é igual a 0. Mas ela não está inconsistente com isso aqui, porque na hora que a gente fez a combinação, a gente não dividiu por S, para aquele produto S, tá certo? Então isso aqui é verdade mesmo que C1 e C2 sejam iguais a 0, tá bom? Então a gente pode, como isso aqui é geral, a gente pode substituir de volta aqui, digamos, eu acho que o melhor é aqui embaixo, vai ficar assim, menos mais
I C2 raiz de lambda 2 N2 sobre lambda 1 N1. Deixa eu ver se é isso. S R1 R2 vai ser igual ao quê? Vai igual a sigma N2 C2. Então, esse cara vai embora para esse cara aqui, tá certo? E agora eu multiplico por I, mais ou menos I dos dois lados, tá certo? Então vai ter assim, S R1 R2 vai ser igual a mais ou menos I, mais ou menos, veja essa escolha aqui, isso. E agora eu posso fazer o seguinte, raiz de lambda 1 sobre lambda 2, deixa eu ver, tá, isso, aí divide, multiplica, vezes N1, N2. Certo? Então, eu posso sempre escolher a minha normalização aqui, ó, de forma que esse cara aqui seja mais ou menos I. Deixa eu ver se é isso que eu quero. Eu não lembro se é mais... Eu não lembro se eu tenho que escolher mais I ou menos I. Eu acho que é mais I. Isso. É, porque ali tem o I multiplicando, né? Isso. Então, se eu não estiver errado, eu escolho... Isso, tá certo. Tá? Então, na verdade, eu não tenho escolha nenhuma, tá, pessoal? Porque esse cara aqui é sempre números positivos. Então, a única coisa que eu posso fazer é que, dependendo dos sinais desses caras aqui, ajustar o módulo para isso aqui ter módulo 1, tá? Aqui, eu não sei se... Vamos fazer o primeiro caso, deixa eu ver se... Peraí que está faltando alguma coisa. Sabia que estava faltando alguma coisa. Cadê você? Aqui, ó. Eu esqueci o sigma, tá? Ah, não, eu coloquei, mas eu esqueci de colocar ele aqui. No último pedaço. Sigma aqui. Isso. Isso. Tá? Bom, vamos fazer uma escolha por enquanto. A gente tem esse resultado aqui. Esse pedaço da conta que eu tinha esquecido como fazer, mas eu acho que agora ficou claro. Que a gente... Que horas são? Podemos parar um instantinho. Vamos voltar às 11h20. Isso, tá. Deixa eu ver aqui.
Já deu? Ô, professor, antes de seguir, eu não entendi quando o senhor introduziu o Q e o sigma ali no meio. Os autovalores são lambda 1 e lambda 2, né? Os autovalores do H simétrico com os índices em cima, sim. Agora, o H tio é outra coisa. Qual que é a diferença? Eu não entendi, então. Então, o H... O HAB é um tensor simétrico com os índices em cima, tá? O HAB, que são as componentes do H tio, é igual a S, AB, H, SAC, HCB. É outra matriz. Tá. Esse S aqui. Então, o sigma é o autovalor do H tio. Isso. Tem diferença de expressar o HB na base que ele está diagonalizado, os autovalores dele. Ali no meio. Como é que é? Ali no meio, quando a gente começou a escrever o lambda 1 e o lambda 2, esses aí são os autovalores do HAB. Isso. Tá, beleza então. Coisa errada aqui, pessoal. Rapidinho. Não, tem nada de errado. Bom, pessoal, posso continuar? Está claro o que está acontecendo? A gente está fazendo esse problema de autovalores reais para essa matriz simétrica com coeficientes reais, para deduzir a partir desses resultados aqui, resultados sobre essa matriz mais complicada que atua nesse espaço, que não tem um produto interno ainda, mas que a gente quer descobrir se ele pode ser mesmo não sendo autoadjunto no sentido pleno da expressão, se ele tem ainda autovalores, resolve um problema de autovalores e autovetores corretamente. Certo? Aí a gente fez essa suposição, reescreveu as equações em termos de componentes. Aqui a gente usou o fato de que R é autovetor desses caras aqui. O autovetor de quais caras? Desse cara aqui, tá certo? Aí a gente obteve essa expressão aqui se resulta em duas, quando a gente faz a escolha de I igual a 1 igual a 2, tá certo? E aqui a gente está, digamos, combinando essas expressões para obter outras duas, tá? É fácil, se você substituir o C1 aqui, você obtém o de baixo. Se você substituir aqui, dá o de cima, só que os dois dão a mesma expressão, tá certo? Foi o que eu estava conferindo aqui. Então, você vê que, lembra, o R1 e R2, a gente podia fazer uma escolha deles sendo um certo valor, mas se a gente troca aqui o R2 com o R1, como esse negócio é antissimétrico, dá menos aquele valor se a gente fizer essa escolha. Isso tem a ver com essa escolha desse mais ou menos aqui, tá certo? A gente está escolhendo basicamente o sinal daqui. Se a gente escolher mais, então a gente está de acordo com aquela escolha que a gente fez lá atrás do L1 e L2, tá certo? Porque o S é I vezes ômega, é ômega sobre I, por isso que eu estou achando que é menos. Mas deixa assim, pode falar. Dependendo dessa escolha, então, o R1 seria o L1, o L2 seria o L2 de antes, ou tipo, o L1 ia ser uma combinação de L1 mais L2? Não. Se o sinal bater, você pode usar R1 e R2 como um L1 e L2, já que ele satisfaz as condições necessárias para construir o vetor complexo, que é um mais I vezes o outro. Mas uma combinação de L1 e L2 também poderia ser usada. Não, o L1 e L2 tem que satisfazer aquela condição. Não, sim, uma combinação de R1 e R2 poderia usar. Uma outra combinação linear, sim. Tá, beleza. Na verdade, você sempre vai poder escolher vai sempre poder escrever isso. Na verdade, isso que vai te dar os coeficientes de Bogoliubov, tá? Eu acho que eu já estava falando isso, não sei se me deu. Mas eu vou ver como uma pergunta que eu fez. Você viu a
aí o R1, R2 aqui vai ser igual a 0 com o cargo de delta dele, certo? E você assumir as coisas pro S. Você chega com as emoções embaixo. Você contrai com S, também vai ser 0. Não. É totalmente diferente. Aqui vai ser 0 se for 1, 2. No S vai ser 0 se for 1, 1, porque S é antissimétrico. Na verdade, eu não tenho uma suposição nenhuma adicional. É que como S é antissimétrico, eu contraio ele com o mesmo vetor dá 0. Nos dois índices. Tá? Aí, se tipo, as constantes, por algum motivo combinarem, sei lá, com N1, N2, quando N2 lambda 1, se uma ser igual a I, por exemplo, por algum motivo quer dizer que o R1, R2 não seja igual a N2. Ou não? Isso. Lembra que quem tem que ser H cortado sobre 2 é ômega, né? De L1, L2. Foi assim que eu botei embaixo, né? O índice. Isso. Isso aqui tem que ser H cortado sobre 2. Né? E a gente definiu S como ômega sobre IH cortado. É isso? Isso. Aí quando a gente faz quando a gente bota aqui L como sendo L1 mais IL2, aí a coisa se combina toda e dá direitinho. Isso, então... Então, tipo, o R1... Não. Porque, tipo, o R1 e o R2 eles não seriam proporcionais, assim. Não seria, tipo, uma constante vezes o R1 que daria o R1. Desculpa, repete. Não seria, tipo, uma constante vezes o R1 que daria o R1 ganhar no tipo. Porque parece que é a mesma expressão para R1, só que não é normalizada. Tipo, vezes alguma outra coisa que a gente... Porque o S em L1 e L2 é 1, né? Isso. O L1 e L2 não está definido. Caso existam dois vetores L1 e L2 que você possa escrever assim, então você pode construir um complexo que seria L1 mais IL2 que satisfaz S de LL igual a 1. Agora a gente está falando de caras específicos. O R1, R2, você não tem liberdade nenhuma neles, a não ser a normalização deles em uma fase, você não tem liberdade nenhuma de mexer neles, porque eles são determinados pela estrutura da forma desse cara aqui. A gente vai ver. Na hora que a gente botar um hamiltoniano no oscilador harmônico, a gente vai saber de cara que é R1 e R2, você não tem liberdade nenhuma de mexer neles. A questão é, será que eles são tais que podem ser usados para escrever um autovetor do H-til? Entendeu? E aí aqui claramente a gente vai ver que nem sempre. Tá certo? Quando ela for positiva definida, que o seu L1, o lambda 1 e o lambda 2 são diferentes de zero e maior, são maiores que zero, então você sabe de cara o quê? Que, se esses caras são diferentes de zero, a gente sabe que a gente pode fazer essa brincadeira que a gente fez aqui. Agora, se a gente tiver, por exemplo, no caso que L2 é igual a zero, L2 igual a zero implica que C1 é igual a zero. Só que se C1 é igual a zero, isso implica que C2 é igual a zero, a não ser que esse produto seja igual a zero. Mas qualquer uma das duas situações me dá um problema que eu não consigo resolver. Tá certo? O que a gente vai ver também é que no caso que um desses caras aqui tem um sinal negativo, tá? Esse I aqui vai embora. Quando esse I for embora, você vai vir para cá e você vai ver que, na verdade, como tem um I aqui, o S tem um I. Então, esse produto aqui é números reais com números reais, dando números reais. Só que se um desses caras aqui for negativo, o lambda 1 ou o lambda 2 for negativo, então esse I que vai sair daqui, corta com esse I daqui. Só que eu tenho o I aqui também. O que vai fazer com que eu vou ter uma combinação de números reais dando número imaginário. O que não pode. Isso vai implicar, na verdade, que quando você tem um alto valor positivo ou negativo, você não tem esse cara aqui normalizável. Porque, na verdade... O sigma é real também, né? Oi? O sigma é real. O sigma a gente vai mostrar que é real. Mas a gente pode garantir que se o sigma aqui, o sigma pode ser complexo aqui em si. Pode. Porque você não tem garantia de nada, porque aquilo ali não é autoadjunto no sentido completo, né? Deixa eu ver se eu falei alguma besteira aqui no fim. Por quê? O assunto? Tá. Deixa eu tentar organizar as ideias. Talvez fazendo... porque isso é super importante, porque na verdade isso aqui é a base... Se vocês entenderem bem isso aqui, as coisas vão ficar bem piores mais para frente. Então é melhor a gente
Então vamos lá, ó. A gente está trabalhando numa perspectiva de soluções completas, tá certo? Então, não é nada demais, é um oscilador harmônico, e para você construir uma solução completa do oscilador harmônico, você precisa de duas soluções que sejam linearmente independentes. A gente mostrou que essa independência linear tem a ver com Wronskiano, que não é nada mais do que o volume, a área no espaço de fase definido pela matriz simplética, tá certo? E quando a gente conhece essa área e ela é diferente de zero, você consegue inverter a equação, ou seja, você tem aqui V igual a L1C1 mais L2C2, tá certo? Essas são as condições iniciais do seu problema. C1 e C2 são as constantes que você usa para ajustar as condições iniciais. Como é que seria isso? Você falar que V de T0 é igual a um certo U, tá certo? Bom, mas aí você usa a geometria que a gente conhece, né, para escrever esse dado aqui como sendo L1 de T0, C1 mais L2 de T0, C2 igual a U, que é a condição inicial dada. Se você tem o ômega e você consegue calcular ele aqui, né, você sabe que isso tem que valer para qualquer U. Se você calcula esse ômega aqui, ômega L1 com isso aqui, certo? Aqui você tem ômega L1 com U, tá certo? Se ômega L1 com L1 já é zero, porque esse cara é antissimétrico. Ômega L1, L2, se for zero, isso aqui é inconsistente. Porque isso tem que valer para qualquer U. Então eu posso escolher um U por definição que isso aqui não é zero. Já que você sabe que ômega é não degenerado. Tá certo? Então, isso aqui só faz sentido se o ômega de L1, L2 for diferente de zero. Tá certo? Então você viu que a condição necessária e suficiente para a inversão dessa expressão aqui, né, para que isso seja de fato uma base completa, é que em zero ele satisfaça ômega de L1, ômega de L2 diferente de zero. Isso tem que acontecer. Tá certo? Só que a gente já viu que além disso esse negócio é constante. Se isso aqui forem duas soluções. Então se aconteceu num tempo, acontece em todos. Então isso aqui serve para você inverter essa expressão em qualquer tempo, tá? Então você tem, de fato, um conjunto completo nesse sentido que eu acabei de explicar. Mas isso aqui, pessoal, L1 e L2 pode ser qualquer porcaria. A gente não tem nenhuma razão para escolher um em particular, tá certo? Agora o que a gente está fazendo? A gente está pegando a dinâmica e olhou que na dinâmica aparece um certo operador. Se aquele operador ele tiver autovetores, a gente vai ver que a gente vai simplificar enormemente a nossa dinâmica. Na verdade, a nossa equação de Hamilton vai virar uma equação trivial que a gente vai resolver analiticamente. Que é o caso da teoria quântica de campos em espaços planos. Tá certo? Quando a gente faz isso naquele contexto, a gente vai ter uma série de surpresas interessantes que eu não quero ainda falar quais são. Tá certo? Mas para isso a gente precisa estudar o problema de autovetores daquele operador H-til. Tá certo? E aí a gente está indo para o H-til. Só que para estudar o H-til é mais fácil começar estudando o H. Porque aí você sabe que o H é simétrico, você tem os teoremas que te garantem que você tem um conjunto completo, você tem uma base completa. Como é só bidimensional, mesmo a não ser que a situação que os dois autovalores sejam iguais a zero, mas é a situação trivial em que o H seria exatamente igual a zero, você sempre pode escrever uma base completa, né, R1 e R2. E a gente está vendo se R1 e R2 é uma base completa, então se existe um autovetor, ele tem que ser passível de ser escrito assim. O que a gente está descobrindo é que essa hipótese parte do pressuposto de que existe o autovetor. Se a gente chega numa inconsistência, ou num C1 e C2 igual a zero, na verdade a gente está provando aqui que não existem autovetores nessa situação. Autovetores do H-til. Do H-til, exatamente. Tá? Então a gente viu que quando eles são positivos definidos, a gente vai ter autovetores. Tá certo? Deixa eu ver se isso deu um bom resultado. Melhorou um pouco? Tá certo? Porque, no fim, se a gente encontrar esses caras consistentemente, esses dois autovetores, a gente vai poder resolver o nosso problema de forma simples lá na frente.
Tá certo? E na prática é sempre isso que está acontecendo, tá? E isso aqui tem a ver, justamente, a gente vai ver que um desses autovetores vai estar associado ao que na mecânica quântica relativística o pessoal chama de modos de energia positiva, e vai ter também os modos de energia negativa, que são aquelas que o Feynman pensava que estava andando de trás para frente no tempo, ou a teoria do buraco, se você quiser ver a lá de Dirac, coisas do tipo, tá bom? Então, eles são extremamente importantes por causa disso, porque você precisa dos dois para formar uma base completa. Então, a gente bota nessa expressão, calcula a projeção dessa expressão nas duas direções, R1 e R2, e obtém duas expressões, tá certo? Essas duas expressões dependem do produto interno de R1 e R2. Tá? A gente encontra primeiro quem é C1 em termos de C2, tá certo? E uma vez que isso aqui é verdade, a gente descobre que se lambda2 for igual a zero, não existe autovetor. E se lambda2 for se lambda2 for negativo, que é o caso 2, o que acontece é que esse cara aqui vai ser imaginário puro, isso aqui vai ser C1, vai ser proporcional a C2. Quando isso acontecer e você substituir aqui, você vai ver que aqui você vai ter uma inconsistência, vai ter um número um imaginário puro igual a um real puro. Tá certo? Isso só vai ser possível se esse negócio for igual a zero. No caso, R1 e R2 não vão ser linearmente independentes. Isso. Exatamente. Não vão ser linearmente independentes, não. O C1 vai ser proporcional ao C2, então quer dizer que R1 vai ser proporcional ao R2. Por quê? Porque Não, porque o C1 e C2 são as combinações lineares para formar o quê? Então, aí você vai ter... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu precisar de uma maneira fácil de ver isso. Tá, mas o que eu entendi é... Ah, mentira, eu entendi sim. Eu ia perguntar por que você está tão interessado em achar os autovetores negativos, sendo que tipo, você definiu quem é negativo, mas você provou que aquele produto do S com S negativo ele é inversível, né? Por isso que a gente vai encontrar o Ele negativo. tem uma representação adjunta. Tá, agora as coisas fecharam. Não, mas eu só queria ver o final dessa conclusão, que tem uma coisa aqui que eu... Não, porque na verdade você pode ter um dos lambdas negativos e você vai ter um R12 diferente de zero ali. O S, R1, R2. Isso vai acontecer, você pode ter, só que isso vai implicar que você tem um... aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí no caso, você vai ter que considerar, para você formar o R1 e R2, vetores complexos. Aí, exatamente, aí no caso dos vetores complexos, a norma não vai ser mais positiva definida, tá? Então, coisas estranhas podem acontecer aqui. Mas a gente estuda, na hora que a gente for estudar o caso de criação de partícula, a gente vai estudar essa possibilidade aqui com detalhe, tá bom? Beleza. Ok. Outra coisa importante para a gente ver aqui é o seguinte. Deixa eu ver se é isso que eu quero falar agora. Então, ó, a gente sabe que ômega é uma 2 forma. Tá certo? E a gente sabe que ômega RI é uma forma. Certo? Só que quem é ômega RI, ômega RI? Isso aqui tem que ser uma 2 formas, certo?
Só que só existe uma 2 formas, porque esse espaço é unidimensional. O espaço das 2 formas de um espaço bidimensional é unidimensional, tá certo? Então isso aqui tem que ser proporcional ao próprio ômega. Tá? E a gente pode calcular a constante de proporcionalidade agora, tá certo? Então vamos lá. Ômega de RI vai ser igual a 1/2 de ômega AB dVA dVB. E o produto aqui, ele tem os mesmos índices, ele deveria ser lá? É uma série 2, né? Eu acho que é da série 2. Tá bom? Lembra disso aqui, né? Lembra que tem fator de 2, porque na hora que esse cara atua num vetor, atua hora aqui, aí troca a posição, mas compensa com esse cara aqui, blá blá blá. Só que na nossa notação seria o contrário, né? Seria com DVA em cima. Oi? Isso, na notação seria com D gama mi em cima. Tá. Tá tudo ao contrário. E vai continuar tudo ao contrário até o fim. Que ótimo. Tá? Bom, então aquilo ali fica fácil, né? A gente consegue ver que o ômega de RI é uma forma com as componentes RI A ômega A B dVB. Certo? Ou seja, ômega RI ômega R1 R2 vai ser igual ao quê? R1A, que é esse cara aqui, ômega AB, deixa eu ver como é que eu botei isso, R2C, ômega CD, DVB, DVB. Tá certo? Agora, quem é esse aqui? É fácil ver que isso aqui é igual a ômega BD dV1 dV2. Né? Esse cara aqui, 1, 2 é 1, 2, 1 é menos 1, então dá o mesmo resultado que esse cara aqui. Por isso que esse cara aqui é uma forma formando um espaço unidimensional, é sempre proporcional dV1 dV2. Tá bom? Só que agora eu tenho a contração desse B com esse cara aqui, formando um delta AD aqui. Tá certo? Deixa eu ver se é isso. Isso, AD. Tá certo. Então isso aqui vai ficar como? R1 A ômega A. Aí aqui é B, esse cara aqui é melhor fazer esse com esse aqui, tá? Deixa eu ver se está certo. Peraí que tem um pulo do gato que eu fiz isso aqui. Ah, tá. Lembra que aqui, esse cara aqui, ele dá com esse aqui, tem um sinal de menos. Tá certo? Vocês lembram por que tem sinal de menos, né? Não. Esse aqui, isso aqui não dá ômega, dá menos ômega. Porque o cara com índice em cima que é o que tem 1, 2, igual a 1. Tá? Com índice embaixo tem que ser menos o outro. Tá certo? Agora sim, esse cara aqui eu inverto e faço o delta de BC aqui.
Tá? Então, onde tem C eu troco para B. Então, vai ficar R2B. Tá certo? Ou seja, isso aqui tudo vezes dV1, dV2, só que dV1, dV2 é igual ao próprio ômega, né? Isso aqui vezes o próprio ômega. Vocês veem que dV1, dV2 é igual ao próprio ômega, né? Ou não? Se não virem, me avisem. Ó, cadê? Cadê você? Eu não escrevi, né? Olha esse daí de baixo sem o R. Aí, à direita. À direita aí. Só que sem o R. Isso, sem o R, exatamente esse cara aqui. Então, ó, quando esse cara aqui for 1, 2, vai dar dV1, dV2. Quando for 2, 1, vai dar dV2, dV1. Né? Troca o outro, soma, tira o 2. Então, ômega é dV1, dV2, que é o ômega, né, que vocês tinham visto lá atrás. Ômega é igual a dx dp. Certo? É a mesma coisa. 1, 2. Então, aqui é o próprio ômega. Então, você vê que o produto ômega... É isso que eu queria. Não vou fazer isso tão complicado. Não. Então tá. Então, vocês veem que o produto desses dois vetores é proporcional a esse cara aqui. Tá certo? Só que eu quero que isso seja, digamos, normalizado em relação ao nosso S aqui. Tá certo? Então, o que eu faço? Se eu dividir por I sobre H cortado aqui, I sobre H cortado, isso. Então, eu pego essa expressão toda aqui, vai ficar assim. Ômega é I sobre IH cortado ômega é 2 sobre IH cortado isso vai ser igual a esse cara aqui, só que agora com R, com S. R1, A, S, A, B, R2. Deixar o ômega mesmo. Cortado. Isso. S. Era para ser raiz de H cortada. Era para ser raiz de H cortada. Por que raiz? E um desse cara veio para cá e o outro veio para cá. Tá? Então, aqui a gente pode fazer, usar a nossa liberdade aqui, ó, para que esse cara aqui seja o mais I, tá certo? E isso aqui tudo aqui seja igual a 1. Tá? Basta a gente ajustar o N1 e N2. Tá certo? Então a gente tem aqui S de R1, externo S de R2 é igual a S. Tá certo? Tá? Então, isso aqui em termos de componentes é a mesma coisa de dizer o seguinte. Se eu projetar aquilo na base V, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui R1A, R2B menos R1B, R2A igual a S, AB. Bom?
Tem algumas questões dessas constantes que eu preciso ajustar, pessoal. Não tive tempo de fazer isso com calma. E não tem nenhum complexo simplificado? Por enquanto, não. Ah, é verdade. Porque os vetores são reais, né? Isso. Não, mas é que não, mas é justamente isso que eu estou vendo. Não pode ser real, né? Não, mas é porque tem um S, tipo, tem um I que sai daquele lado ali também, né? Quando você aplica o S. Questão de... Então, tá. tem um I Tem um lugar. pois é, isso que eu estou falando. Tem um. Eu acho que o R ele não fica real. Então ele tem que ter um complexo conjugado aí. Não, porque não tem. Só na definição do S tem. Então é isso que eu preciso ajustar, entendeu? Essa transição do R para o S eu queria deixar mais claro aqui para vocês. Do ômega para o S. Ok, eu vou voltar nisso e organizar essas questões das constantes, tá? Mas antes da gente terminar, vamos passar para frente, porque a gente vai ver o que vai acontecer nessa situação, tá? Então a gente tem aqui I que C ponto vai ser igual a H A. Aí, ó. A B que B. Tá certo? Alguma dúvida nisso aqui? É simplesmente as equações de Hamilton que eu reescrevi. Se você fala que o seu Q A vai ser igual, aí a gente vai ver que tanto Q quanto Q estrela vão ser autofunções do H, tá? Com alto valor mais ou menos sigma. Eu vou mostrar para vocês com detalhe. Então você pode fazer o seguinte, esse cara aqui vai ser um certo C1 do tempo vezes Q A mais C2 do tempo vezes Q A estrela. Tá? São os dois autovetores linearmente independentes do operador H-ativo. Tá certo? Então, se eu aplico agora, se eu substituir isso aqui e aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter I C1 ponto QA mais C2 pontos QA estrela vai ser igual a sigma C1 QA mais sigma menos sigma C2 QA estrela. Tá certo? Agora, se eu pego o produto S aqui, com por exemplo, QA, sobra só esse cara aqui, e esse cara aqui dá zero, porque é antissimétrico. Tá certo? Então, e esses caras aqui, a gente vai estar, os Qs vão estar normalizados. Então, basicamente, o que você vai descobrir é que I C1 ponto vai ser igual a sigma C1. I C2 ponto vai ser igual a sigma C2 menos, com esse menos aqui. Porque um outro valor é mais sigma e o outro é menos sigma, tá certo? Então a solução desse negócio aqui é evidente. Novamente, aqui o XA a gente está tratando ele como vetor, mesmo sabendo que ele em tese não seria, né? Porque o XA não é nossos pontos φ e π na nossa variedade. Sim. E daí a gente falou que eles definem um vetor, então a gente vai tratar eles mais ou menos como um vetor. Não, eles definem não, a gente mostrou a linearização do problema. Tem uma relação de 1 para 1. Tá? Esses pontos a gente teria o ponto do vetor. Isso. E aí a gente estava até então trabalhando nessa variedade dos vetores. Isso. Então, só que agora que eu estou achando estranho que é um vetor, não é? Que é um vetor. E você está escrevendo XA, que em tese para mim ali na variedade abaixo. Não, mas é que a gente está fazendo, digamos, esse mapeamento trivialmente. Tá. Ou seja, a gente vai tratar esse cara como um vetor de partida. Beleza. Porque a gente sabe que existe 1 para 1 uma associação, então isso a gente vai usar só o mesmo símbolo, em vez de usar um símbolo diferente para o vetor associado àquele ponto. Tá. Na linearização você tem para cada vetor um ponto, então em vez de ficar diferenciando as duas coisas, a gente chama direto o ponto de vetor. Tá, beleza. Entendi. Tá? Isso precisa ser um pouco mais melhor, isso precisa ser um pouco mais bem organizado na hora que a gente for organizar as notas.
Porque com certeza vai ser uma fonte de confusão, mas ao mesmo tempo não tem por que carregar uma notação ultra pesada por causa disso. Tá certo? Então, olha que interessante. A solução do QA vai ser assim, ó. Exponencial de sigma delta t, e aqui eu tenho o QA, mais exponencial, de menos i, aqui é menos, aqui é mais, sigma delta t, que a estrela. Tá certo? Quando vocês viram teoria quântica de campos em espaços planos, vocês com certeza viram esse negócio aqui. E esse cara aqui nada mais é do que o exponencial de i ômega t. Né? Esse cara aqui é a frequência do seu campo lá, né? Depende da massa, tem massa, se não tem massa. Tem o módulo raiz, né? Do k ao quadrado mais m. M quadrado, eu acho. Quadrado mais m quadrado, né? Isso. Tá certo? Então, isso é o que acontece em Minkowski, por exemplo. E olha que interessante. Se eu escolho... Espera um pouquinho. E aqui tem o C0, né? C1 de 0. E aqui eu tenho C2 de 0. Tá certo? Ou melhor, de T0, né? C1 de T0 e C2 de T0. De forma que quando T for igual a T0, dá exatamente as condições iniciais dessa expressão aqui. Certo? Então esse cara aqui é a solução que a gente quer. Se eu escolho C2 igual a 0, minha solução é assim, ó, que A igual a C1 de T0 exponencial de menos I ômega delta T, que A. Só que isso não é nada, essencialmente. Por que eu estou fazendo? Eu estou pegando a parte real e a parte imaginária da minha solução e estou misturando elas. Mas eu não estou fazendo nada que altere. Isso aqui, eu estou andando dentro desse espaço onde tem a simetria da definição do que é a solução 1 e o que é a solução 2. Então, essencialmente, eu não estou fazendo modificação nenhuma. É por isso que existe vácuo em Minkowski. Porque em Minkowski, essa escolha particular, que é a única escolha que é invariante sobre o grupo de Poincare, porque se você fizer um boost, você vai ver que você... Um boost não, se você fizer uma translação temporal, você vai ver que esse cara aqui muda por uma fase, tá certo? Então, se você fizesse uma outra combinação, esse cara muda com uma fase, mas esse muda com uma fase diferente, você tem uma fase relativa entre eles. Então, uma translação temporal, esse cara não é invariante por translação temporal. Esse cara aqui vai ser, no sentido de que só muda por uma fase, invariante por translação temporal. Então, em Minkowski, você poderia escolher qualquer uma dessas combinações aqui como a sua base para construir os seus operadores de criação e aniquilação. Só que ela não seria invariante por translação temporal. Quando você joga esse C2 igual a 0 e você sobra esse cara aqui só, aí fica. Aí você poderia ainda se perguntar, mas espera um pouquinho, eu poderia escolher esse cara igual a 0 e esse diferente de 0. Mas aí esse seu Ki ia ter módulo negativo, porque lembra que o Q estrela tem módulo negativo. Então ele não serve para definir a base. Tá certo? O que acontece em que a gente vai ver em espaços curvos? Você não consegue uma situação tão simples. Mesmo que você tente manipular as condições iniciais do seu problema para você ter só esse pedaço aqui, como a evolução não é simplesmente uma onda plana, não vai ser simplesmente um exponencial de ômega delta e sigma delta t, começa com esse igual a 0 e esse diferente de 0. Passou um ΔT, começa a aparecer um termo proporcional que é estrela. E esse termo proporcional que é estrela que vai ser a partícula que está sendo criada. Então, dependendo das condições iniciais que você usa, esse cara cresce, esse pedaço aqui vem e cresce rápido. Seria um vácuo mal definido, por exemplo, em que você definiu uma coisa como sendo um estado, que você diz que é o vácuo nesse instante de tempo, e quando passa um ΔT, aparece um monte de termos que é estrela lá, que vão equivaler a partículas sendo criadas. Tá certo? Eu estou me adiantando um pouco, só porque a gente tem pouco tempo, para dizer um pouco a importância dessas coisas, tá? Mas é isso. Né? E no caso do vácuo de abaixo, a gente consegue escrever uma solução aproximada em termos de aproximação da aproximação WKB, que tem uma cara parecida com isso aqui. Então você tem tipo uma simetria aproximada durante a fase adiabática. Tá certo? Mas isso também a gente vai ver com detalhe.
Tá bom, pessoal? Uma dúvida, que o senhor comentou que esses resultados eles valem para QFT em espaço plano. Vale para tudo. Mas então, como que se relaciona com aquela hipótese que a gente fez lá atrás sobre os altos valores sobre a questão de a gente poder escrever a solução na base das autofunções ou não? Tipo, num espaço plano eu sempre consigo fazer isso? Uhum. É basicamente o que você faz. Se você for pegar qualquer livro de QFT, você vai fazer uma decomposição no espaço de Fourier e escrever os seus operadores de criação e aniquilação nesse espaço, nessa decomposição. Concordo, mas só de um espaço ser curvo, isso já garante que eu não consigo fazer isso? Não. Não? Você pode pegar qualquer espaço curvo e usar qualquer base, tanto faz. Mas numa base de altas funções eu vou ter esse resultado ou não, então? Vai. Esse resultado? Sim. Mas... Você tem que tomar cuidado com uma coisa. Se seu espaço é curvo, você tem, digamos, você pode pegar uma base que não tem nada a ver com o seu espaço, no sentido de que não tem nenhuma relação íntima entre a base e o seu espaço. Por exemplo, normalmente o que a gente faz? Você tem um seu espaço, tá? E aí no seu espaço você tem um certo Laplaciano nas folhas, tá certo? O Laplaciano ele vai aparecer geralmente dentro da sua Newtoniana. Se você pega uma base de autofunções do Laplaciano, nessa projeção, a sua Newtoniana ela desacopla. O modo de K não influencia em nada o modo K', para K diferente de K', tá certo? Agora, se você tem esse cara aparecendo, é um operador diferencial, se ele está aparecendo lá na sua Newtoniana, e você pega uma base qualquer, vamos chamar de Y. Então, tem um N aqui, né? E você tem um YM. E você tem uma integral aqui. Quando esse cara é a autofunção desse cara aqui, a gente sabe que isso aqui vai dar o alto valor desse cara e essa integral aqui d3x. A gente pega as autofunções porque elas são autofunções e elas são ortonormais. Você pegar uma base de Fourier, ela é ortonormal. Daí isso aqui dá o K2, o K2 sai, a integral em x vai dar um delta de Dirac, isso aqui vai ser uma coisa ortonormal. Então, isso aqui faz com que o modo K não acople com o modo K'. Só que se você pegar um Y qualquer que não satisfaça, não seja mais autofunção, esse cara aqui vai dar um certo elemento de matriz Mn. Mn. Agora você, ao invés de ter infinitos osciladores harmônicos desacoplados, você vai ter infinitos osciladores harmônicos acoplados pela matriz Mn, que pode depender do tempo. Então você não quer isso, entendeu? Mas você pode. Tudo bem, mas quer dizer, se tiver um espaço o tempo todo estranho, não tem simetria nenhuma. Você é obrigado a lidar com isso. Esse é o ponto, tipo, tem algum critério se eu sei, se eu consigo escrever as minhas soluções numa base de autofunções com características do espaço-tempo? Você vai sempre ter que estudar a Newtoniana que você tem, e lá, na hora que você projetar a Newtoniana numa folha espacial, na verdade, para você construir a Newtoniana, você vai projetar o seu problema em 3+1. Esse em 3+1 vai aparecer naturalmente essa Newtoniana que vai ser um operador nas folhas. E nele vai ter um operador diferencial. Quando você pega Klein-Gordon, o operador diferencial que aparece lá projetado nas folhas é o Laplaciano. Mas se fosse um negócio muito mais complicado, com coeficientes malucos, você tem um operador diferencial complicado com coeficientes malucos. Se esse operador diferencial for bem comportado, no sentido de que você consegue construir nas folhas um produto interno, nesse produto interno ele vai ser autoadjunto, aí você sabe que você consegue sempre encontrar as autofunções dele e sempre diagonalizar seu problema. Mesmo que o seu espaço-tempo seja extremamente complicado. Tá? Tudo vai depender de quão complicado vai ser o seu espaço. Por exemplo, se você pega, no caso de Friedmann, você tem que o Laplaciano vai ser igual a 1 sobre A ao quadrado, o Laplaciano na superfície conforme. Tá certo? O que é ótimo, porque a gente mostra, na verdade, que a gente só precisa diagonalizar esse operador aqui. E aí a dependência temporal sai fora. A gente não precisa se preocupar com o fato de que, tempo a tempo, uma coisa que é autofunção de um não é autofunção do outro. Se você tem uma autofunção num tempo, é autofunção em todos os tempos. Agora, se você tiver em Bianchi 1, aí é bem mais difícil.
Porque em Bianchi 1, o que vai aparecer? Você vai ter que esses caras aqui vão ser uma coisa do tipo 1 sobre A1 de t ao quadrado, d dx ao quadrado, mais 1 sobre A2 ao quadrado de t, d dy ao quadrado. Então você vai ver que num tempo, você pode diagonalizar a sua newtoniana num tempo. Tá? Mas não necessariamente ela vai ficar diagonalizada no próximo, porque esses caras vão evoluir de forma diferente. Então, você vai ter que trabalhar, isso é uma coisa que provavelmente a gente vai ter que pensar no seu trabalho, porque ninguém tratou isso com toda a profundidade que isso aqui pode ser tratado, entendeu? Mas a gente pode pensar numa maneira inteligente de fazer isso, justamente porque isso vai fazer com que o seu problema de quantização, normalmente em Friedman, é só no tempo. Porque os modos continuam desacoplados sempre por causa disso aqui. No caso de Bianchi, não necessariamente. Se a gente fizer uma escolha ruim aqui, a gente pode ter modos que começam a ficar acoplados no tempo. Aí o problema se torna numericamente muito mais difícil, porque agora você tem que resolver infinitos osciladores harmônicos numericamente acoplados. Você nunca resolve infinitos, mas se você resolver um n grande o suficiente, de uma certa forma esperta, você consegue ver o que está acontecendo, entendeu? Mas é uma coisa para ser estudada. E aqui, você vê, pessoal, que tem uma certa arbitrariedade grande nisso aqui, tá certo? É porque em Minkowski você tem a exigência de que a representação seja simétrica, com a mesma simetria do grupo que você tem da sua geometria, que você restringe a classe de vácuos possíveis. Porque, em geral, a gente vai mostrar daqui a pouco que a gente pode formar vácuo que a gente quiser em Minkowski. Um vácuo totalmente diferente que não se adapta às simetrias do grupo de Poincaré. Tal qual se faz no efeito nu, né? Você está com um observador acelerado, você pode imaginar qual seria o vácuo para o observador acelerado. E ele já não vai ter mais as mesmas simetrias que tinha em Minkowski em referenciais iniciais. Tá certo? E a gente vai ver que isso dá aquele espectro térmico de partículas, né? Que seria um efeito nu. Mas a gente vai chegar lá, só precisa acertar as constantes aqui.